Oi, alunos do sétimo ano, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar os números negativos, ok? Aqui eu estou com uma atividade complementar aberta. Vocês vão ler aqui o texto introdutório e vão responder as 4 questões da atividade, ok? Ela é uma complementação da atividade do livro didático. E é para responder atividade 3 e atividade 4. Atividade 3, aqui página 15, exercício 1, 2 e 7, e atividade 4, página 19, exercício 1 e 2. Vamos falar sobre os números negativos. O número negativo é qualquer número menor que zero, ok? O número zero, ele não é nem negativo nem positivo, tá? Ele é neutro, e aqui no nosso caso, ele é a origem, tá? Ou seja, do zero, tá? Para a direita, nós temos os números positivos, e do zero para a esquerda, os números negativos. Lembrando que o zero não é nem negativo nem positivo, ele é neutro, ok? Então, o que isso significa? Quanto mais eu vou para a direita, maior é o número, ok? Por exemplo, eu tenho 1, fui para a direita. 2 casas, parei no 3. O 3 é maior que o 1, certo? Estou no 0. Aí vim aqui, uma casa, parei no 1. O que é maior, 0 ou 1? 1. Então, lembra, sempre indo para a direita, o número aumenta, tá? Fica maior. E agora, eu tenho menos 1 e vou para 0. Eu estou aumentando ou diminuindo? Aumentando, tá? Estou aumentando. Fui para a direita, o número aumenta, tá? Então, menos 1, ele é menor que 0, tá? Fui para 0, aumentei. Agora vamos ver aqui números opostos, tá? O que significa números opostos? É um número que tem a mesma distância, do zero até o número, e no outro lado igualmente. Como assim? Eu tenho aqui do zero para o 1, uma distância, e do zero para o menos 1, a mesma distância. Ou seja, o número 1 e o menos 1, eles são números opostos, tá? Porque eles têm a mesma distância em relação ao zero. A mesma coisa se eu fizer aqui com o número 2, tá? Então, olha essa distância aqui, eu tenho 2, tá? E aqui também, essas duas distâncias. As distâncias são iguais em relação ao zero, tá? Olha aqui, ó. Essa distância é igual a essa distância aqui. Ou seja, 2 é oposto a menos 2, tá? Isso são números opostos. Então, lembra, quando vai indo para a direita, o número aumenta, tá? Não importa se está nos números negativos. Por exemplo, eu estou no 4 e fui para o menos 1, certo? Estou no menos 4 e fui para o menos 1. Eu fui para a direita, ou seja, eu estou aumentando. O que isso significa? Qual número é maior? Menos 4 ou menos 1? Vamos lá, qual que está mais próximo do zero, da nossa origem? O menos 4 ou o menos 1? O menos 1. Logo, o menos 1 é maior que menos 4, porque nos números negativos, quanto mais próximo do zero, o número é maior, tá? Por quê? Quanto mais próximo do zero, ele está indo para a direita, tá? Ele está crescendo. E aqui é a mesma coisa. Se eu estou aqui no 1, eu vou para a direita, eu estou crescendo, ok? É isso, só lembrar dos números indo para a direita. Outro exemplo. Eu tenho aqui menos 15 e eu tenho menos 9. Qual número é maior? Menos 15 ou menos 9? Vamos lá. Seguindo essa reta é infinita, tá? Os números não acabam, são infinitos, tanto os positivos quanto os negativos. Então, eu tenho aqui, pensa, eu tenho o número menos 9, menos 15. Qual que está mais próximo do zero? É o menos 9, certo? Então, o menos 9 é maior, ele está mais próximo do que do zero. Tá? Quanto mais longe do zero, quanto mais para a direita, menor é esse número. Vamos fazer em relação, por exemplo, a um termômetro. Olha aqui. Aqui eu tenho um termômetro, ok? Aqui eu tô com aqui é o zero, certo? Aqui é o zero. Aqui o número está positivo, ele está marcando
20 graus. Ó, ele está marcando, então, como se fosse mais 20, tá? Porque é 20 graus que ele está marcando aqui, o termômetro. Aqui, tá vendo que aqui essa parte do 0 para baixo já está vermelho? Porque são os números negativos. Então, por exemplo, se o termômetro tivesse aqui, ó, nesse número, o que que seria? Menos 30, tá? Porque é negativo. Tudo que é negativo, a gente tem que colocar o menos na frente. E se o termômetro estivesse aqui, por exemplo? Aqui é o quê? Entre o 0 e o 10, aqui é metade. 5. Menos 5, ok? Então, lembra do termômetro. Abaixo de 0, né? Os números negativos. Acima de 0, os números positivos. A mesma coisa que eu tenho um painel de elevador, tá? Painel de elevador. Eu apertei o botão para subir aqui nesse 14, tá? Então, eu tenho aqui 14, tá? Eu vou subir. Agora, eu tenho aqui outro painel escrito menos 2. Menos 2 eu vou descer. Nossa, eu vou descer, né? Tô abaixo do térreo. Sim, por exemplo, pode ser a garagem, o subsolo, né? Em prédios, a garagem fica no andar de baixo, não fica no térreo, fica no subsolo. Então, aqui eu desci. Eu desci o térreo é como se fosse o 0, tá? O primeiro andar, número 1, o segundo andar, número 2. O subsolo está abaixo do térreo, então seria aqui, ó, menos 1. E se ele tem outra garagem, menos 2, tá? Tem um outro exemplo, tá? Extrato bancário. Então, eu tenho aqui, aqui é o que eu gastei na minha conta, tá? Eu tenho aqui o saldo, tá? O meu saldo é o que eu tenho na minha conta, tá? É o histórico do meu saldo. Então, na verdade, eu não tenho nada e ainda estou devendo, porque menos R$ 30,50. O que isso significa? Se eu tivesse nada na minha conta, seria o número 0 que estaria aí, certo? 0, de nada. Só que, eu, na verdade, além de não ter nada, eu estou devendo o banco. Eu estou devendo R$ 30,50. Por quê? Muitas vezes o banco, quando nós não temos dinheiro, ele empresta um dinheiro para a gente. Tá? Então, se você usa esse dinheiro que ele empresta, você já está devendo para o banco. Tá? No final do mês, a gente tem que pagar, né? E com juros ainda. Ou seja, acaba pagando mais do que a gente pegou emprestado. Então, aqui, eu estava devendo R$ 30,50. Em agosto, aqui foi um valor que entrou para mim. Entrou um cheque de R$ 560, ok? Depois eu tive um gasto, tá vendo esse menos? De 60,39, R$ 60,39. Eu gastei. Depois gastei também R$ 45. Esse menos significa o dinheiro que saiu da minha conta, tá? Aí o total que eu fiquei com isso aqui, tá? R$ 424,11, tá? Porque antes eu estava devendo 30,50, só que aí entrou um dinheiro aqui para mim, esse do dinheiro aqui. Aí eu gastei um pouquinho aqui, aí sobrou esse aqui para mim, tá? E aí depois saiu esse dinheiro da minha conta também, tá? Ó, menos 188, gastei também. Aí no final de tudo eu fiquei com este valor, entendeu? Para isso que é interessante você saber sobre números negativos, tá? Você entender. Aqui no extrato da conta bancária, o sinal de menos significa o valor que foi debitado, o valor que saiu da minha conta, tá? É um débito, ok? Aqui temos um outro exemplo. Temos um exemplo de altitude. O que seria isso? Aqui eu tenho sobre o nível do mar. Então, aqui eu tenho o nível do mar, certo? Aqui está o nível do mar e ele inicia do 0, da origem. Lembra que o 0 é a nossa origem. Então, tudo que está na parte que está do nível do mar, né, do 0 para cima, é positivo. E o que está do 0 para baixo é negativo, tá? E aqui, em relação ao mar, você está dentro do mar, nós chamamos de profundidade, ok? Então, qual é a profundidade aqui do mar, nessa parte? Então, ele foi até o menos 100, ou seja, aqui está 100 metros abaixo do nível do mar, tá? Ou seja, é menos 100 de profundidade. Agora aqui eu tenho uma depressão. Depressão é um buraco, ok? Como não está
não está embaixo da água, nós chamamos de depressão. Dentro da água, profundidade. Fora da água, depressão. Então, aqui, vamos lá. Começou aqui, onde eu coloquei essa linha preta, é o zero, é a origem, tá? Aqui, ó, a origem. Então, ela desceu também 100 metros, tá? Então, é uma depressão de 100 metros abaixo do nível do mar. O que significa isso? Essa depressão, ela mede menos 100, ok? Diferente daqui, o topo da montanha, por exemplo, dessa montanha A. Ele mede 100 metros acima, ele está 100 metros acima do nível do mar, ou seja, pode chamar de mais 100, tá? Mais 100, e aqui, menos 100. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, 3, tá? Tenho 3. Tenho 3 reais. Só que eu estou devendo 4 reais. Eu tenho 3. Como que eu vou pagar 4 reais se eu tenho só 3? Então, olha, eu estou devendo 4, o que significa? Menos 4, tá? Débito, devendo, menos 4. Como eu faço essa conta? 3 menos 4. Então, vamos lá. Eu tenho 3, vamos tirar 4. 3 aqui. Então, ó, tirei 1, 2, 3, 4. Olha onde eu fui parar? Menos 1. O que isso significa? 3 menos 4 é igual a menos 1. Vamos lá, outro exemplo. Eu estava devendo 4 reais para o meu amigo, ou seja, devendo menos 4, né? Eu estava devendo 4 reais para o meu amigo. Só que eu não tinha nada ainda, estava devendo menos, né, 4 reais. Só que acabei ganhando 2 reais, né? Então eu consegui pagar 2 reais para ele. Então eu estava devendo 4 e paguei 2, né? Eu paguei, né? Consegui 2 reais. Então não é mais um débito. Se eu conseguir, esse 2 reais entrou. Então, eu tenho menos 4 e eu ganhei 2 reais. Então, vamos ver quanto ficou. Eu tenho menos 4 mais 2 reais. Olha onde eu fui parar? No menos 2. Ou seja, menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui menos 2, tá? Então, eu tenho menos 2 mais 4. Quanto que é menos 2 mais 4? Então, vamos lá. Comecei do menos 2. Então, ó, mais 4. Ando com 4 caças. 1, 2, 3, 4. É igual a 2. Por que que eu sei que mais 4 eu andei para a direita? Porque eu estou indo para os números positivos. Mais 4 não é número positivo? Não é um número que entrou, que eu ganhei. Entendeu? Então, não é um número que saiu. Menos 2, menos é débito, sai. Mais 4 é o que entra. Então, eu tinha menos 2, ou seja, estava devendo 2 reais. E consegui 4 reais. Eu consegui pagar os 2 reais que eu estava devendo e ainda fiquei com 2 reais. Ainda fiquei com 2. Então, vamos lá, para fixar em relação à comparação entre os números aqui, negativos e positivos. Eu tenho menos 3 e eu tenho menos 1. Qual é maior? Olha lá, menos 3 está aqui, menos 1 está aqui. Qual está mais próximo do zero? Menos 1. Menos 1 é maior, porque ele é quase um número positivo. Né? Se andar 2 casas, ele vira o número 1. Então, vamos lá. Eu tenho agora aqui o número 3 e o número menos 2. Qual é maior? Bom, aí tá fácil. O número positivo é sempre maior que o número negativo, então é o 3. Né? O 3 é maior. Eu tenho ali o 1 e o menos 4. Qual é maior? O número 1. O número 1 é positivo, né? O menos 4 é negativo. O positivo é sempre maior que o negativo. Mais um. Tem o número menos 4 e o número menos 2. Qual é maior? Então, vamos aqui, ó. Menos 4 está aqui, menos 2 está aqui. O menos 2 está mais próximo do zero, então ele é maior, né? Está mais próximo do zero quanto mais para a direita, maior é o número.